Olá, bom dia. Fui dar uma ajeitadinha, derrubei tudo aqui. Muito bom dia. Estamos aqui em mais uma terça-feira. Aqui aguardando um pouquinho. Bom dia. Então estamos aqui nessa nossa tradicional terça-feira para o nosso Conversas em Conexão. Temos feito algumas dessas conversas de forma virtual, aqui online, às terças-feiras às 8 da manhã, e andamos fazendo umas conversas aqui num instituto, acho que duas ou três semanas, né? E trocando experiências aí com pessoas de outras áreas, não da terapia, não do trabalho com abordagem sistêmica, e um pouco dando aí expansão às ideias, trocando os nossos pontos de vista a respeito das questões que vão surgindo para todos nós no dia a dia. E quero retomar aqui hoje esse encontro. Acho que fiz 2 semanas aqui no Instituto, né? Acho que foi isso, mas também não faz tanta diferença assim. O importante é que a gente está aqui hoje para o nosso Conversas em Conexão, já olhando firmemente para o nosso ano de 2023 e com as modificações que a gente já tem feito desde janeiro nas atividades aqui do Instituto. Mas hoje eu quero entrar com vocês num assunto que vai caminhar no sentido de algum tema que vai acabar surgindo dentro até do interesse de cada um, do que cada um for colocando aqui para a gente no nosso espaço de troca de mensagens, né? Eu sempre deixo disponível, lógico, aqui é uma forma de escrever as mensagens, mas eu também deixo aqui sempre disponível o meu WhatsApp, deixo sempre anotadinho lá, que é o 11 98202 4087. 11 98202 4087. 4087. Vai estar escrito também. Mas eu quero começar contando para vocês que final de 2021, no último semestre, eu, dentro de um trabalho de troca de ideias e por ter recebido algumas vezes aqui para Masterclass, por nós termos também feito alguns encontros de conversas que ficaram gravadas no nosso canal do YouTube. Estou falando do Conversas com o Siegfried Essen, que aliás vai estar conosco esse ano para um workshop dividido em 4 etapas. Depois, quem tiver interesse, que conheça o nome dele ou que queira conhecer e quiser saber alguma coisa, manda uma mensagem e pergunta, e eu mando o link com as informações. Mas a gente veio conversando muito sobre algumas formas do trabalho, das colocações sistêmicas, as formas de configurar o trabalho, e aí eu comecei a montar, já vinha um tempo fazendo isso, e no final de 2021, no último semestre, eu montei uma sequência de workshops que acabou até virando um curso, um treinamento dos movimentos sistêmicos regenerativos, que, bonito nome, né? Mas ele tratava de uma nova abordagem para os princípios de relacionamento humano. Eu brinquei com a história do nome porque eu achei bonito, que veio
vindo da forma como ele entendeu, depois traduziu para o alemão, para o inglês para o português, e aí a gente tem que também dar uma ajustada, né, para ficar com as palavras que façam sentido. Eu gostei bastante muito mais do nome, eu gostei bastante foi da forma como a gente trabalhou. Então existem 3 princípios das relações humanas que diz respeito aos aspectos da gente precisar sempre, em qualquer sistema, em qualquer ambiente que a gente esteja, a gente saber direito o nosso lugar, o lugar que a gente ocupa, a forma como a gente vai se relacionar com as pessoas através desse lugar, né? E a criação de limites para não ultrapassar um ponto onde a gente entre numa forma de relacionamento que não é saudável, também de estabelecer limites, né, de uma forma generosa, de uma forma produtiva, né, e assim criar uma interação com as pessoas nos diferentes espaços que a gente esteja a mais saudável possível. Um outro princípio dos relacionamentos é um jogo, né? Um jogo, no melhor dessa palavra, de troca o tempo inteiro das coisas que vão na direção dos outros, que vêm na nossa direção, que são trocados como algo que a gente oferece, que a gente dá, algo que a gente toma, e esse fluxo, né, na direção das outras pessoas que vão, que vai, que volta, que vai, que volta, ele precisa ter um equilíbrio muito justo, muito fininho, através das nossas posturas, das nossas atitudes, e aí começa também a se relacionar com a questão do nosso lugar, né, a gente poder oferecer e tomar do lugar certo que a gente está. Então esse já é um desses princípios das relações mais necessário de ser treinado. A gente é muito acostumado a compreender de uma forma diferente daquilo que dá fluidez no longo do tempo, né? Que as relações permaneçam equilibradas e fluidas, né? A gente tem sempre uma expectativa um pouco diferente. E o terceiro princípio das relações humanas é a nossa sensação de pertencimento, a nossa necessidade de sensação de pertencimento, e aí, ou seja, como subtítulo, inclusão e a exclusão. E eu queria assim, iniciar falando um pouquinho mais desse tema do pertencimento, para a gente ir seguindo naquilo que porventura possa vir a ser uma área de mais interesse para a gente seguir nos nossos encontros, pelo menos os próximos desse mês, até onde a gente consiga, vamos dizer assim, falar sobre o assunto o máximo que atenda o interesse de quem estiver assistindo aqui agora, que estiver assistindo depois no Instagram, e a gente também deixa sempre esses nossos encontros do Conexão, do Conversas em Conexão, no nosso canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica. Sempre tem lá, a maioria dos encontros que eu faço eu coloco lá. Essa sequência eu vou colocar no canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica. Então, o que eu vinha refletindo nos últimos 2 meses, até nos encontros que eu faço aqui dos workshops temáticos, a gente tem pelo menos 2 encontros assim, certinhos a cada mês. Quem tiver interesse na programação de abril também manda mensagem que eu envio. Hoje a gente vai ter um encontro para continuar
trabalhar o livro Trauma, Trânsito e Transformação do Thomas Bryson e da doutora Ursula Frank Bryson, que fala sobre presença, e a gente tem pego trechinhos muito pequenininhos e feito uma compreensão através desse foco da abordagem sistêmica, e em seguida a gente trabalha com uma dinâmica, com uma vivência. Tem sido bem bacana esses encontros que a gente tem feito. Hoje à noite tem um deles. E algumas pessoas sempre me perguntam se é a leitura do livro. Não é a leitura do livro. A gente encontra com quem tiver naquele momento no Zoom, né? Que é a plataforma que a gente tem usado, e alguém escolhe lá uma página, fala um número, eu abro na página e destaco um trecho, um parágrafo do livro. E falando disso, eu gosto tanto do livro que me atrapalhei aqui, mas a gente tem feito esses encontros, né, sempre todo mês, e essa parte do Conversas em Conexão agora eu vou colocar no canal do YouTube. Mas o que eu vinha falando é que nesses encontros todos que eu tenho feito, também em outras atividades, o tema de entender um pouco mais sobre esse nosso impulso de pertencimento tem sido uma constante de perguntas de pessoas, mesmo dos lugares que eu estou conversando, que vou fazer algum tipo de trabalho. As pessoas têm se interessado muito em entender um pouco mais, né, assim, as nuances desse movimento da gente, né? O que eu quero iniciar falando é que normalmente quando a gente entra em qualquer sistema, seja num curso, na escola, ou depois de adulto quando vai estudar, ou na faculdade, ou algum curso que vai fazer depois, ou no ambiente de um sistema do trabalho, ou no sistema social, e até dentro do sistema da família, que vai crescendo à medida que a gente fica adulto, casa, tem os filhos, aí todo o processo familiar vai se ampliando, né? O nosso irmão, a nossa irmã continua sendo nosso irmão e nossa irmã, mas aí tem também os sobrinhos, aí em alguns, para os nossos filhos, em alguns aspectos é o tio e a tia, e a gente acaba também tendo outros lugares, né? No trabalho o nosso dia a dia, relacionando-se com as pessoas, e esse desejo do pertencimento, que sempre tem uma tendência mais natural de que a gente junto vá criando novos detalhes desse sistema, né? Então, se eu me relaciono, por exemplo, com os meus sobrinhos, para chegar nesse ponto, para usar o exemplo primeiro que eu dei, quando eu eventualmente, por alguma questão, um sobrinho, uma sobrinha, sei lá, vamos dizer que haja uma separação, enfim, que se distancie o pai ou a mãe, aí no meu caso, por exemplo, que eu vou dar ao pai, né? Quando o meu sobrinho ou a minha sobrinha se relaciona comigo, eu tenho que continuar pertencendo nesse lugar, um lugar de dar suporte, mas um lugar de tio, jamais um lugar de substituto do pai, né? Essa beleza de saber, através, como eu disse no início, através do pertencimento e do lugar exato da gente, vai criando relações mais saudáveis, vai fazendo com que não haja confusões dessa relação. E o que é muito bacana é que, usando esse exemplo que eu estou dizendo, cria-se um novo espaço onde eu posso
dar um suporte generoso para essa falta, mas do meu lugar. E aí pode ser criada uma nova relação entre o meu sobrinho e eu e meu sobrinho, que gerarão lá no futuro ambientes de possibilidades para ele, principalmente, provavelmente nesse exemplo que eu estou dando, meu sobrinho é mais novo do que eu, então ele lá na frente vai ter tido uma experiência que tenderá a ser mais salutar do que se eu não conseguisse ficar nesse mesmo espaço e aí talvez criasse um caminho que não é o caminho mais fluido, de que a criança, o jovem possa entender que através do exemplo de que as coisas podem ficar no lugar e podem e a gente, apesar disso, como criança ou como adolescente, ter um espaço de segurança, não sentir que esse vazio que sempre vai existir, por exemplo, no exemplo que eu estou dando, que ele se torne uma outra coisa mais complicada do que tá no lugar, tá garantido o espaço de que bom ou mal, bonzinho ou malzinho, o pai dele é o pai dele ou dela, né, por exemplo que eu estou dando, e que nada vai roubar esse espaço. Para a criança, para o adolescente, para o jovem, isso é muito importante, por exemplo, né? Para falar desse aspecto, por exemplo, familiar, e dentro das organizações ou de grupos de estudo, de trabalho, quando a gente se junta, né, para fazer uma atividade, cada um dá a sua contribuição e aquilo vai gerando uma coprodução de algo novo, né? Como a gente vê na própria natureza, né? De forma orgânica, com outros seres que por aqui habitam também, essa autopoiese, essa criação de algo novo a partir desses encontros, né? E essa forma de pertencimento mais natural, ela muitas vezes, para nós seres humanos, a construção de algo novo, né, que é esse impulso natural que eu estou colocando, e que na minha ideia dos movimentos sistêmicos regenerativos, eles vão reajustando, regenerando coisas que estão precisando da nossa própria curiosidade para olhar para o novo, e vai ajustando os lugares sem que haja limites ultrapassados e criação de dificuldade dessas relações, problemas que acabam gerando conflitos e que tiram a força daquilo que a gente está produzindo. Nós, seres humanos, acabamos tendo essa qualidade, é uma característica nossa, de ao chegar no novo lugar, a gente tender a, antes de no estado de presença, entender o que a gente tem que fazer, qual é o melhor para fazer naquele momento, naquele assunto, naquele espaço, naquele cenário, a gente tem uma coisa que sai daqui mesmo, não é uma coisa que acontece aqui, né? Um impulso de ir na direção, levando tudo que é o da gente, os nossos conceitos de certo e errado, tudo isso é natural. Não estou dizendo que isso seja errado, só estou fazendo a gente refletir um pouquinho sobre isso. É uma característica nossa. Então, quando eu vou me relacionar com Maria, com o João no trabalho, quem é que eu vejo, né? Eu até lá no nosso canal do YouTube vocês vão achar um vídeo meu que eu falo bastante sobre isso. O que eu vejo quando eu olho para você, seja esse você em qualquer desses cenários. Então, daqui a pouco, na minha cabeça, eu tendo a fazer com o João uma relação
vamos supor que o João seja uma pessoa mais velha no meu ambiente de trabalho, seja uma pessoa hierarquicamente superior, eu vou ter uma tendência de repente olhar para ele para trazer aquelas faltas. Se eu sou aquele sobrinho, aquela coisa que falta, eu vou tentar entender que há um mecanismo com as pessoas que, ao invés de estar vivendo naquele presente, eu vou tentar trazer uma história minha anterior. Ou, no exemplo que eu estou dando do João e da Maria, quando eu estou me relacionando com ela, eu tento trazer a mesma dinâmica que eu tenho com a minha irmã, por exemplo, né? E vamos supor que nessa dinâmica, eu na minha família, o meu lugar de importância era maior do que das minhas irmãs, no cenário da família, que também é natural e não tem nenhum problema. Aí, de repente, a Maria, estou num projeto com ela, onde ela é a cabeça do projeto. E eu vou tentar trazer esse modelo da minha própria vida para pertencer a esse lugar. Essa é uma característica que a gente faz como seres humanos, que é diferente dessa autocriação, dessa coisa que promove a fluidez das coisas, né? Então, ao fazer isso, eu estou criando o quê? Estou criando algo novo para alguma coisa do passado que não tem nada a ver com esse lugar. Não precisamos ficar pensando que isso é uma praga que a gente vai conversar mais sobre isso, se vocês tiverem interesse. Eu adoro falar disso, e acho que a troca traz mais reflexões para a gente, mas a busca sempre de estar num estado com a nossa presença ativa, para a gente saber que a gente pode ser nos diferentes lugares, atuar da maneira adequada, sem perder a nossa essência, sem perder as nossas questões, e tratá-las nos ambientes adequados. Eu não posso, eventualmente, algo que eu queira melhorar com a minha irmã, eu não posso resolver com a Maria, que é um personagem profissional com quem eu interajo, que eu tenho que estar presente para criar aquilo que a gente pode, trazendo as nossas melhores habilidades, trazer algo novo para esses ambientes. A gente consegue compreender muito disso atualmente. Isso já é um tema, não vou falar nada mais além de citá-lo aqui, nos ambientes virtuais, né? Em algumas atividades de trabalho, atividades da vida ou de estudo. A gente aqui no Instituto tem bastante disso. Os grupos, né, que precisam se formar para as interações. É muito interessante como a gente vê todas essas nossas habilidades e sendo trabalhadas na questão de pertencimento de formas tão diversas, né? Porque a gente, eu inclusive ontem eu estava recuperando, esse final de semana eu fiquei trabalhando e em cima de muitas coisas que eu tenho aqui escritas e que fui deixando. A gente fez uma modificação aqui no nossos arquivos de nuvem aqui, então estou tirando um pouco de material que já não faz mais sentido. Tinha muita gravação, muitas coisas que eu fiz de 2019 para cá, e estava lembrando a primeira vez que eu usei essa frase, que venho trabalhando com ela nos diferentes cenários, mas que em resumo tem a ver com a chance da gente poder fechar esse nosso papo hoje, que é: para pertencer, fazemos qualquer coisa. Para a gente pertencer, no sentido de estar num ambiente novo e se sentir pertencente, ou seja, que aquele tapete que está no chão desse cenário novo tenha que ser o tapete que eu estou acostumado, que foi o meu modelo, o modelo que eu aprendi de certos, de errados, as minhas coisinhas colocadas embaixo desse tapete que não vão estar lá, né?
a não ser que eu leve e coloque lá embaixo. Mas para pertencer fazemos qualquer coisa, até mesmo anular as nossas melhores qualidades. Isso é uma frase das que eu tenho, uma das mais que permanece mais tempo e que eu venho usando sempre em diferentes cenários, e que ela permanece muito quente, muito viva e muito potente para explicar sobre diferentes aspectos da nossa vontade de se incluir, da nossa vontade de se excluir, porque a gente sempre olha para essa questão como alguém faz isso com a gente. Antes da gente entender o que vem de lá para cá, a gente precisa compreender o que vem de dentro de nós para o novo. E muitas vezes a gente não quer se incluir naquilo que de verdade está acontecendo, que a gente quer trazer, e é humano, absolutamente compreensível, faz todo sentido, porque a gente faz, né? Então faz sentido, mesmo que faça sentido para o outro e não faça para a gente, porque provavelmente as nossas coisas também fazem sentido para a gente, nem todas vão fazer para os outros, né? Mas enfim, a gente quer pertencer desde que aquilo funcione de uma maneira que eu possa, só que isso tudo a gente não pensa, a gente vai fazendo, não é uma coisa que a gente raciocina. Então muitas vezes somos nós que fazemos esse movimento, e é bastante interessante que à medida que você põe a sua atenção nisso, começa a perceber como essas coisas funcionam, você vê que uma das maiores roubadas, a Big Mega Extra roubada, é você tentar puxar para forçadamente uma pessoa que não quer se incluir naquele ambiente, para que ela se inclua. Isso também precisa de muita explicação, porque não é o acolhimento. O acolhimento é diferente de você empurrar uma pessoa a que ela tenha que se colocar de uma maneira que ela não faz sentido para ela. Ela preferirá achar um outro espaço para ela, onde ela possa continuar vivendo as dinâmicas anteriores e não se abrir para o novo. Sempre há uma razão para a pessoa fazer isso, uma razão justa para ela, e está tudo certo, e é um direito que ela tem, né? Que é muito diferente da gente acolher as coisas e tentar ajustar, mas tudo com esse tal limite que deixa a gente assim, porque parece, até desse jeito que eu vou terminar, nossa, que maldade, porque a gente não é esse o caminho, não é disso que eu estou falando. Essas são as coisas que a gente vai se acostumando por crenças, e aí acaba não olhando também para a pessoa, para as suas próprias dificuldades, para os desejos que ela tem, para a curiosidade que ela tem, para caminhos que ela queira seguir e que ela tem o direito de, a não ser que ela venha falar com você sobre a sua vontade de mudar. A gente querer transformar o que está em volta da gente para aquilo que a gente acha legal é a outra face da moeda, é a gente fazendo o que a gente está falando aqui do que vem dos outros, né? Então, uma boa minhoca, várias minhocas para vocês nessa terça-feira. Quem tiver vontade de continuar com esse assunto, escreve para mim. Eu vou continuar falando dele, pelo menos a terça-feira que vem eu vou continuar falando. E quem tiver interesse, a gente faz alguns encontros aqui à noite, online, né, via a plataforma do Zoom, e a gente explora com um pouco mais de tempo e inclusive fazendo o que eu chamo de exercícios, né? São dinâmicas que a gente faz para a gente compreender tudo isso através da nossa própria percepção do assunto. Isso faz com que a gente, que é adulto, compreenda as coisas mais e melhor. Muito obrigado, adorei retomar nesse formato novo de 2023 o meu e o nosso com Conversas em Conexão. E quem quiser saber alguns temas que a gente já fez esse ano e os outros temas, a gente tirou algumas coisas, mas ainda tem bastante coisa lá no canal do YouTube do Instituto Conexão Sistêmica. E quem quiser saber mais das nossas atividades, quiser receber os nossos programas, tudo vai via essa mensagem que vocês mandam para mim
Eu prefiro que me mande para o WhatsApp, fica mais fácil, porque aí eu já recebo e já dou sequência. Fica mais fácil que é direto comigo. Mas vocês podem mandar mensagem por aqui também. Muito obrigado. Adorei estar essa meia hora conversando com vocês. Muito obrigado pela atenção. E nos vemos por aí, na pior das hipóteses, na próxima terça-feira às 8 horas. Um abraço.